Então, vamos iniciar a leitura do livro de Atos, capítulo 24, do verso 1 até o verso 9, que diz: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos. Então, esse sumo sacerdote foi aquele que mandou que dessem tapa na boca do apóstolo Paulo. Então, ele, com alguns anciãos e com um certo advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Ou seja, eles foram, então, conforme lá pediu, Félix, eles foram chamados, então, os acusadores do apóstolo Paulo. E eles levaram um advogado para acusar, para defender as acusações que eles tinham. Verso 2. Sendo este chamado, ou seja, chamou então o apóstolo Paulo, e ali foi montado então um tribunal, conforme, vimos no capítulo anterior. Então, passou Tértulo, o advogado de acusação, então, acusando o apóstolo Paulo, dizendo: Excelentíssimo Félix, aqui o governador, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz, então, através do teu governo, Félix, nós gozamos de paz. Então, aqui ele está meio que, era normal isso também, no início da acusação ou de uma defesa, eles puxarem a sardinha, bajular, digamos assim, ao governador. Claro, eles não são bobos, Então, ele começa bajulando e falando que no governo de Félix, eles têm ali paz. Bom, entre aspas, gente? Entre aspas tem paz. Porque nós já vimos até mesmo que antes, aquele exército de Roma falou que tinha um lá que tinha 4 mil, um egípcio que tinha 4 a 5 mil homens e que faziam guerra. Então não era tão assim paz, mas nós vemos aqui que eles não estão preocupados muito com a verdade, E também ele continuando falando, o acusador, por ter providenciado cuidado, se terem feitos também notáveis reformas em benefício desse povo. Só está bajulando até agora. Verso 3. Sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Então, ele está agradecendo o governador pelo seu governo. Entretanto, para não te deter, ou governador Félix, por longo tempo, para que você não perca tempo, eu te rogo, eu te peço, que de conformidade com a tua clemência, nos ouça por um pouco momento, por um período. Porque nós verificamos que este homem, ou seja, que Paulo, eles nem falavam Paulo, é este homem. Nós, de acusação, verificamos que o apóstolo Paulo, olha aqui quantas acusações infundadas e sem provas. E acusações até infantis, fantasiosas. Ele vai dizer agora no verso 5 que o apóstolo Paulo é uma peste e promove tumultos entre os judeus por todo o mundo. Como se o apóstolo Paulo tivesse andado por todo o mundo, todo o globo terrestre, E ele nunca fez tumulto nenhum, pelo contrário, era esses judeus que estavam acusando é que provocavam os tumultos, Que ficavam em salas, às escondidas, tramando cada vez uma emboscada e um novo tumulto. Mas você vê como aqui eles são ardilosos e mentirosos. O que eles são, eles falam que quem é o apóstolo. E continuando, sendo também o apóstolo Paulo principal agitador da seita. Chamou de seita. Seita de nazarenos. Uma que não é seita, Nenhum apóstolo, nem Yeshua, nem Jesus e nenhum dos seus discípulos e apóstolos fizeram nenhuma outra religião, nenhuma outra fé e muito menos seita. Porque seita é isso, Uma nova religião, uma nova fé. Não. Nunca fizeram isso.
E segundo, que está errado, que ele chamou de seita de nazarenos. O apóstolo Paulo, nenhum apóstolo também, nem o apóstolo Paulo, nenhum discípulo nunca se autodenominou de nazarenos. Sabemos que Jesus é de Nazaré, né? Mas isso não quer dizer que ele se autodenominou de nazareno ou que ele fez uma seita chamada Nazareno. Isso nunca aconteceu. Toda vez que vocês verem e lerem Atos ou qualquer livro aqui que fala que é nazarenos, é justamente os de acusação que estão chamando eles assim. Mas nunca os discípulos, nunca os apóstolos, nunca Yeshua. Verso 6. O qual também tentou profanar o templo. Gente, outra acusação falsa. O apóstolo Paulo nunca profanou o templo. Ainda continua na acusação infundada e mentirosa. Nós prendemos o apóstolo Paulo, mas sobreveio o comandante Lísias e o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Olha aqui o grande erro. Além de estar mentindo por diversas vezes, eles falaram que eles apenas prenderam o apóstolo Paulo e que veio o comandante de Roma que agiu com grande violência tirando. Ou seja, ele está acusando os exércitos do governador, o exército de Roma. Num tribunal romano, aqui é um tiro no pé, né? Eles estavam tão cegos na mentira, em querer matar o apóstolo Paulo, que até mesmo não conseguiram ver o óbvio. Na verdade, esses acusadores aqui, eles queriam ter linchado o apóstolo Paulo, eles machucaram muito o apóstolo Paulo. E esse comandante, como nós vimos nos capítulos anteriores, impediu deles matarem, assassinarem o apóstolo Paulo. Então, eles salvaram, digamos assim, a vida do apóstolo Paulo, que é judeu, sempre foi judeu, porém ele tem também cidadania romana. Então, como um cidadão romano, o comandante salvou a vida de um cidadão romano. E aqui você vê, eles não falaram em nenhum momento que eles estiveram linchando. Mas claro que o governador Félix já sabia de tudo isso, porque já tinha sido deixado a par, inclusive da emboscada, como nós vimos nos capítulos anteriores. Verso 8. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Ele está falando mal do Lísia, que além do Lísia ter tirado, entre aspas, com grande violência, que não é verdade, ainda falando, ele ainda mandou a gente vir aqui, como se fosse, né, algo errado que ele tivesse feito. Mas não, na lei romana, estava tudo sendo feito conforme a lei romana. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós estamos acusando. Ou seja, isso não existe de eu chegar a acusar alguém no tribunal, não apresentar nenhuma prova, só acusar de boca, ainda falar que as provas, quando você falar com essa pessoa, você vai saber as provas. Não é assim que acontece, né? Algo assim irracional e ilógico. Verso 9. Os judeus, aqui alguns dos judeus, não é todo o povo judeu, né, gente? Nós estamos sabendo que aqui os judeus que estão acusando o apóstolo Paulo é a pequena parcela de judeus que eram incrédulos, porque os judeus, na sua grande maioria, acreditavam sim que Yeshua, Jesus, é o Messias. Porém, esses poucos que eram os líderes, eles eram incrédulos e não acreditavam. Então, esses judeus, poucos que eram incrédulos, também concordaram com a acusação. Claro, né? Foi eles que chamou o advogado de acusação. Afirmando os judeus incrédulos que estas coisas eram assim como dizia o advogado de acusação. Então, você vê um grande pecado, um grande erro desses alguns dos judeus incrédulos, afirmando, dando falso testemunho, inclusive contra a Torá. Na Torá, nós sabemos que todo tribunal deve ser justo, que todo tribunal deve ser idôneo,
Quando você falar mal de alguém ou acusar alguém, não é falar mal, né? Quando você acusar alguém, esse é o termo mais correto. Você vai estar apresentando testemunhas e provas. Você não vê em nenhum momento aqui testemunhas falando, você não vê em nenhum momento aqui nenhuma prova. O que tinha no grupo falou assim, não, tá certo, o que ele falou é isso. Não, isso não é dar testemunho. Dar testemunho é aí falaram, eu vi esse senhor chamado de apóstolo Paulo, tal dia ele falou isso. Isso é dar testemunho. Mas nem isso eles fizeram. Então eles, pecando, errando, dão falso testemunho. Então continuamos, vamos ler do verso 10 até o verso 21, que diz assim, Paulo, o apóstolo Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que ele podia falar, então o apóstolo Paulo respondeu, sabendo, agora é a defesa, né? Nós vimos a acusação, agora nós estamos vendo a defesa. Então ele vai fazer a sua defesa, o apóstolo Paulo. Sabendo que há muitos anos é juiz, governador Félix desta nação, de Roma, né? Sinto-me à vontade para me defender. Claro que eles não estavam em Roma, mas aquele governo representava o governo de Roma, né? Isso que eu quis dizer, tá? Então ele estava sentindo-se à vontade de se defender. Ele que é, sim, nascido judeu, de família farisaica judaica, porém também tinha cidadania romana. Então ele está falando aqui como um cidadão romano também, né? E sabemos, né, que os romanos, eles tinham a honra, né, o dever de sempre zelar pelo primeiro lugar a vida romana, do cidadão romano. Eles não viam os judeus muito com os bons olhos, não. Se tivesse que matar entre um romano e um judeu, eles prefeririam matar um judeu, mas nunca um cidadão romano. Então o apóstolo Paulo, pela providência divina, com certeza, ele era judeu, em DNA judaico, farisaico, como eu falei, querendo deixar bem frisado isso, porém ele também tinha cidadania romana. Então, ele dizia, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que eu, apóstolo Paulo, subi e fui lá para Jerusalém para adorar no templo. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo também ele era um dos juízes lá do Sinédrio. E ele sabia como se comportar como um advogado. Então você vê ele como o próprio advogado dele de defesa. E ainda ele falou, né? Ele estava aqui derrubando toda aquela falácia que a acusação colocou contra ele, que ele foi profanar o templo. Porque ele acabou de dizer, eu fui até Jerusalém no templo para adorar. Desde quando, irmãos e irmãs, adorar no templo, um judeu adorar no templo é profanar o templo? Em hipótese nenhuma. Verso 12. E que não me acharam no templo discutindo. Ele foi adorar, ele foi orar, ele foi fazer ofertas, sacrifícios no templo. Ele não foi, em nenhum momento ele estava discutindo no templo. Lembro que quando pegaram o apóstolo Paulo, tiraram ele do templo, levaram para fora, fecharam-se as portas do templo e lá fora tentaram matar o apóstolo Paulo. Então, em nenhum momento no templo ele discutiu com ninguém. Ainda ele coloca, com ninguém eu fui no templo, com ninguém vocês vão me ver e não me acharam nenhum desses senhores e ninguém nunca me viu no templo discutindo. Nem tampouco amotinando o povo. Ele também não fez aglomeração nenhuma, escândalo nenhum, para que tumultuasse e amotinasse o povo lá no templo. Nem no templo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem te podem provar essas acusações que eles fazem contra mim. Isso fala no verso 13. Então, a acusação não tinha prova nenhuma. Estava acusando de boca. E o apóstolo Paulo, sabiamente, né, guiado pelo Espírito, falou, eles não têm prova, porque isso nunca aconteceu. Como é que alguém vai conseguir provar algo que nunca aconteceu? Verso 14. Porém,
Eu confesso-te que segundo o caminho. Essa era a maneira como o apóstolo Paulo, os apóstolos e os discípulos de Yeshua falavam. Nós somos segundo o caminho, tipo um partido, né? Porque todo judeu nessa época tinha um partido. Tinha o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, tinha vários partidos. Inclusive, até mesmo dentro do partido dos fariseus, havia uma pequena parcela que era denominada de partido dos hipócritas. Não quer dizer que todo fariseu era hipócrita, porque não é. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo é fariseu e não era hipócrita. Então, eles se autodenominavam como o caminho, mas não era uma outra fé, não era uma outra religião, não é uma seita. Aí ele continua, aqui vocês chamam de seita. Por que ele falou isso? Porque na hora da acusação, o advogado de acusação falou lá, no verso 5, que nós acabamos de ler, que ele era um agitador da seita de nazarenos. Então o apóstolo já derruba por terra que ele não é de nenhuma seita, que esses chamam de seita nazarenos. Não, ele é do caminho. Por que ele falava que ele era do caminho? Porque, como nós sabemos, o próprio Yeshua Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Torá fala do caminho, né? O caminho perfeito, ou o caminho. O rei Davi fala em Salmos, a Torá fala nesse o caminho. E nós sabemos, né, que entre os homens e Deus só há um caminho, que é o caminho e Yeshua HaMashiach. Então, esse o caminho não é um lugar, né? Esse o caminho é uma pessoa, tá? É Yeshua. E aí continua o apóstolo Paulo. Então, não é seita. Eu sou do caminho. Eu sou de Jesus, Yeshua, que assim ele era conhecido. Assim, eu, apóstolo Paulo, sirvo a Deus de nossos pais. Quem é o Deus de nossos pais? Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Quem são os pais aqui? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Porque ele é judeu e o Deus dele é o Deus dos pais, dos patriarcas. Acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei de quem? De Roma? Não, aí ele fala, a lei nos escritos dos profetas. Quem é essa lei? É a Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele andava de acordo com a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Ele andava de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então tudo o que tem, né, de Gênesis a Malaquias, ele andava de acordo, que é o que eles tinham na época. Sabemos que nessa época, Brit Hadashah, que alguns chamam erroneamente de Novo Testamento, eu vou chamar de Nova Aliança, tá? Então, essa Nova Aliança, ela não era confeccionada. Então, todo apóstolo prega conforme a Torá. Tanto é que se você for ler, né, aqui os evangelhos até lá Apocalipse, você vai achar tudo linkado na Torá. Tudo está, o que eles estão pregando, apregoando, está tudo na Torá. O evangelho está na Torá, a nova aliança está na Torá, o Messias está na Torá, as leis que eles seguem, que eles pedem para que a gente siga, estão todas na Torá. Inclusive as leis para os gentios, os não-judeus, estão na Torá, lá de Noé. Então ele está falando aqui que ele é totalmente fiel à fé, à Torá, à Bíblia, aos patriarcas, aos pais. Ele nunca foi infiel, pelo contrário, ele era rabino, ele era mestre da Torá, ensinava a todos a Torá e a cumprir a Torá, né? E assim ele também nos ensina até hoje com esses escritos aqui. Verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes têm.
Eu tenho a mesma esperança que eles, a mesma fé que eles. Eu não fiz uma fé nova, eu não fiz uma religião nova. O que eles acreditam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu também creio. A Torá que eles defendem, eu também, apóstolo Paulo, também defendo. E de que haverá também ressurreição, tanto de justos como de injustos. Isso é verdade. Haverá a primeira ressurreição, onde, através da vinda de Yeshua, na primeira ressurreição, todo justo será ressuscitado. E haverá uma segunda ressurreição depois do milênio para os injustos, que eles vão ser ressuscitados para o julgamento e morte. Os injustos. Verso 16. Por isso também eu, apóstolo Paulo, me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O que está falando aqui? Eu, assim como esses homens, eu sei que quem fizer o que é errado, quem fizer o que é mal, vai estar somente na segunda ressurreição, e ninguém quer estar na segunda ressurreição, porque é juízo e morte, morte eterna. Por isso que eu estou me esforçando para seguir a lei, para pregoar a lei, eu tenho amor pelo templo, por Jerusalém, pelo Deus de nossos pais, porque eu sei que vai ter juízo. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo falava isso, estava falando para esses que estavam acusando nas entrelinhas. Deus sabe aqui quem é o justo e quem é o injusto. E Deus vai julgar vocês. Porque aqui nós estamos vendo, claro, né, que o apóstolo Paulo era o justo e os acusadores eram os injustos. Então, Paulo, entre linhas, também quis deixar bem claro o recado que aqueles que estavam agindo ali, acusando de forma injusta, teriam um dia que pagar as suas contas, se não se arrependessem, né? Claro, se não houvesse arrependimento. Então, depois de anos, eu, apóstolo Paulo, vim trazer até esmola a minha nação e também fazer ofertas. Então você vê que o apóstolo Paulo amava tanto a Torá, o povo judeu, o Deus do povo judeu, que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o único Deus, não há outro, né? Ele amava tanto, servia tanto e fazia o que era correto, conforme as leis da Torá, que ele inclusive veio trazer ajuda para a nação de Israel, para o povo judeu, trouxe esmolas que ele coletou por onde ele foi e fez oferta disso lá no templo e para o povo judeu. Então como é que pode ele, né, essa acusação contra ele, se ele até mesmo acabou em menos de 12 dias de fazer louvor, oferta e doação lá no templo. Verso 18. E foi nesta prática que alguns dos judeus da Ásia, esses judeus da Ásia, eles não estavam ali naquele momento, eles foram chamados, mas eles não foram. Mas ele está falando que o pessoal lá da Ásia, os judeus, foram atrás dele ali em Israel, porém não estava aqui agora. Mas, mesmo assim, encontraram o apóstolo Paulo purificado, porque ele tinha entregado votos. Ele estava purificado no templo, fazendo oferendas, voto, sem ajuntamento e sem tumulto. Então aqui ele está se defendendo da acusação que falava que ele era agitador e que tumultuava o povo. Não, ele está falando aqui, ó, em nenhum tumulto e sem ajuntamento. Eu estava lá apenas sozinho, com mais 4, fazendo votos. Então ele está se defendendo de toda acusação. Os quais esses lá, judeus da Ásia, incrédulos, alguns deles, né, deveriam estar aqui agora, porque realmente eles foram chamados e não tiveram ali. Imagine você num julgamento onde você é uma parte da acusação e você não vai. Isso só prova para aquele juiz, aquele que está julgando, que a acusação é falha, porque está faltando elementos ali da acusação. Que acusação é essa que ela não está completa? Veio uma parte e a outra não? Então, o apóstolo Paulo está usando isso em sua defesa. Ó, essa acusação tinha algum desses judeus que estão aqui com esse advogado incrédulos, mas também tinham outros que eram da Ásia que não estão aqui agora. E eles deveriam estar, porque eles são parte da acusação.
Agora, provavelmente eles estariam aqui se tivesse verdadeiramente alguma coisa contra mim, contra eu, apóstolo Paulo. Tanto é que não tinham, que nem estavam ali. Verso 20. Ou estes mesmo digam qual foi a minha iniquidade, qual foi o meu erro. Iniquidade é isso, é não ter lei, não seguir regras. Então eles me dizem aonde eu quebrei a regra, aonde eu quebrei a lei, aonde eu errei, aonde eu pequei. Por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Então, eles não tinham como provar o que nunca aconteceu. Por isso que nem estavam ali os judeus da Ásia. Então, eles não conseguiram, né, nem falar verdadeiramente com provas do que o apóstolo Paulo tinha feito. Porque o apóstolo Paulo se defendeu em palavras, como a acusação foi só em palavras, e em palavras ele mostrou justamente que ele não tinha culpa nenhuma de nada do que ele foi acusado. Salvo, verso 21, estas palavras que eu acabei de falar, estando entre eles. Hoje sou eu julgado também por causa, acerca, né, da ressurreição dos mortos. Muitos daqueles acusadores ali eram saduceus, os que estavam ali agora presentes. E sabemos, né, que os judeus do partido saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos e estavam aproveitando para julgar um fariseu também, porque o fariseu acreditava em ressurreição dos mortos. Então também a outra parte que eles não gostavam do apóstolo Paulo, além de ele ser do caminho, é que também ele era fariseu e apregoava a ressurreição dos mortos, e eles não acreditavam. E até acho que tinham uma certa raiva disso, porque foram eles que entregaram Yeshua, Jesus, para morrer no madeiro. E aí, eles vendo o apóstolo Paulo proclamando que existe sim ressurreição, que inclusive ele é testemunha que Jesus, Yeshua, ressuscitou e estava vivo, devia ser uma grande raiva também para esses saduceus, que aquele que eles mataram, ajudaram a matar, porque Roma, né, que foi quem pregou Yeshua na cruz, e quem verdadeiramente, fisicamente, né, matou, digamos assim, mas foram eles que entregaram para os romanos, para que morresse Yeshua. E aí outro vem e diz que Yeshua, que eles mandaram para a morte, estava vivo e ressuscitou. Então, acho que deixava também eles mais furiosos. Então, você vê aqui a defesa brilhante do apóstolo Paulo. Então, vamos concluir o nosso estudo e a nossa leitura. Vamos ler, então, né, do verso 22 até o verso 27 do capítulo 24. Então, nós vemos aqui que foi feita a acusação e Paulo fez a sua defesa. Então, agora chegou a hora do governador Félix, que era ali o juiz. Então, Félix, o governador, conhecendo, isso eu achei muito interessante, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa. Então, você vê aqui, querendo ou não, que que o governador Félix, através do que o apóstolo Paulo falou, ele ficou mais a par desse o caminho, né? Que você vê, a respeito ao caminho. Então, ele ficou sabendo, ali que o apóstolo falou, que não era nada disso que estava sendo acusado. E por causa disso, ele adiou. Ele não deu a sentença ali na hora, ele não ouviu acusação e defesa e já deu uma sentença, não. Ele adiou, não, eu vou pensar nisso. Aí ele diz assim, ó, quando vier, então, o comandante Lísias, eu tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E olha aqui, ele justamente ele declara, eu vou esperar o Lísias, o comandante, chegar para falar com ele. Claro que uma que ele queria ali é ter tempo, mas outra coisa também que ele queria é falar com Lísias. Imagine a acusação agora, escutando do Félix, que ele ia esperar o comandante Lísias, ao qual a acusação falou mal,
né? Nós vemos ali as palavras do acusador, do advogado de acusação contra o comandante Lísia. Que o comandante Lísia, ali no verso 7, né, falou que tirou com violência o apóstolo Paulo da mão deles, judeus. Então você vê aqui, então eu vou falar com o comandante Lísias. Justamente ia falar sobre isso. Olha, eles falaram que se tirou lá com violência. Então, isso tudo, além de outras coisas. Tomarei inteiro conhecimento. Ou seja, nessa palavra da acusação e da defesa. Eu vou ver agora lá, quem estava lá na hora que era o comandante, o que realmente também aconteceu. Então, ele está também procurando provas, né? Procurando mais para saber, para não julgar de forma errada. Mesmo porque, como nós vimos, o apóstolo Paulo é cidadão romano. Não poderia haver para um cidadão romano, isso é lei e regra de Roma, não poderia haver um tribunal injusto, não poderia haver uma condenação injusta. Ai daquele que condenasse um cidadão romano que não tem culpa nenhuma, coitado. Então, aqui também temendo isso, né? Ele vai se inteirar melhor. Não sei se fosse somente judeu, se não tivesse nenhuma cidadania romana, não sei se ele estaria com tanto cuidado assim, né? Aqui é só uma hipótese. Então, mandou ao centurião, ali é um dos né, que eram líderes ali dos soldados, que conservasse a Paulo, o apóstolo Paulo, detido. Ele não estava preso, ele estava detido. Claro que ele não podia ir e vir, mas ele não estava numa cela, ele não estava acorrentado. Bom, em nenhum momento ele foi ainda, porque não pode. Nós vimos nos capítulos anteriores que nenhum cidadão romano pode ser preso, nem mesmo algemado, sem antes ter um tribunal já feito um juízo. E não era o caso do apóstolo Paulo, né? Ele não tinha, ninguém deu a sentença ainda, apenas era acusação e defesa. Tratando com indulgência e não impedindo, tratando bem, vocês vão deter o apóstolo Paulo, mas trate-o bem. Ele é judeu, sim, ele é judeu, mas ele também tem cidadania romana. Então, por causa disso, vocês não vão prender, só detém ele e trate-o bem. Não impedindo, inclusive, que ele recebesse visita e que os próprios dele o servissem. Então, você vê aqui que estava sendo até bem cuidado até, né? E salvo de todo o risco de vida que alguns desses judeus incrédulos poderiam estar tramando. Então, seria impossível eles matarem agora o apóstolo Paulo. Eu digo esses que tentaram lá no templo. No verso 24 diz: passado alguns dias, vindo Félix, o governador, com a sua esposa Drusila, sua mulher, a minha xará Drusila, que também era judia. Então, provavelmente a Drusila, por ser judia, ela sabia do que se tratava o apóstolo Paulo, Yeshua, Jesus e toda essa trama aí dos judeus incrédulos contra os judeus crédulos, né? Então, provavelmente, aqui quando ele veio, ele estava parte de alguma coisa também, né? Como a sua esposa era judia, provavelmente, creio eu, que ela tenha falado para ele. Até uma observação sobre a Drusila, a esposa, então, do rei Félix. A Drusila era a filha mais nova de Herodes Agripa I. E ela morreu, inclusive, com o seu filho na erupção do Monte Vesúvio, na Pompeia, em 79 da Era Comum. Né? Uma morte muito trágica ela teve até. Mas ela aqui, né, era a terceira esposa já do rei Félix. Então, o rei Félix, o governador, o rei Félix, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito, aleluia, Baruch Hashem, da fé que ele tinha em Jesus, em Yeshua, no Messias. Então, você vê aqui, provavelmente o governador Félix falou com a esposa, que falou sobre o caminho, e ele quis saber mais sobre essa fé, sobre Yeshua, sobre Jesus. Então, foi uma grande oportunidade também para o apóstolo Paulo pregar,
E ele pregou. Então, no verso 25 diz, dissertando, então, falando, pregando o apóstolo Paulo acerca da justiça. Quem é a justiça de Deus? Yeshua. Ele estava pregando sobre Yeshua, sobre Jesus, para o Félix e a Drusila, falando também do domínio próprio, né, que nós devemos não fazer o que a gente tem vontade de fazer, mas que a gente só pode fazer aquilo que é lícito, aquilo que gera vida, aquilo que Deus falou que é bom, aquilo que é bom, né? Não podemos sair fazendo qualquer coisa, temos que ter domínio próprio, né? Então ele falou sobre isso, provavelmente falou da queda do homem, né? Do início, como Deus criou, o homem caiu, e aí falou Caim, Abel, que até Deus falou, olha, Caim que matou Abel, né? Você tem que ter domínio próprio. Senão, o pecado já está à porta. Senão, você já está pecando. Então, ele falou sobre isso. Falou também, como fala aqui no verso 25, do juízo vindouro. Falou ainda acerca que, olha, quem faz o que é errado vai estar na segunda ressurreição. Desde, claro, não se arrependa, né? Se a pessoa faz tudo que é errado, ela faz o que é errado, nunca se arrepende, continua fazendo o que é errado até o dia da morte, ela vai vir na segunda ressurreição como injusta. E aí ela vai ressuscitar para ser julgada e vai morrer eternamente. E vai sofrer também, né? E aí, quem for justo, fizer o que é correto, claro que todo mundo já pecou algum dia, porém se arrependeu, passa a praticar, né, o que é justo, o que é bom, essa pessoa, ela é tida como justa. E ela vai vir na primeira ressurreição dos mortos, que é a ressurreição para a vida eterna. Que todo mundo, né? Toda pessoa em sã consciência quer estar na primeira ressurreição, para ser ressurreto para a vida eterna. Ninguém quer morrer, né? Então ficou o Félix com essas palavras, essa pregação que foi completa. Ele pregou lá de Gênesis até Apocalipse, embora não tinha ainda confeccionado, mas ele era mestre da Torá e Yeshua, Jesus, já tinha revelado para o apóstolo Paulo. Então ele deu uma pregação completa. Creio eu que não só Félix e Drusila estavam na sala, mas muitos súditos, né? Deviam ter muitos líderes ali também, embora aqui não fale. Então ficou o Félix, o governador, amedrontado, ele teve medo e disse, então basta. Ele ficou com medo, porque imagina ele, né? O que ele fazia, até mesmo com o povo judeu. E mandava muitos para a morte, provavelmente, para ser crucificado. E aí ele ficou temeroso, porque ele viu que o que ele fazia era mal. E agora, se isso for verdade, então basta. Você pode, então, ir embora agora, por enquanto, se retire dessa sala. E quando eu quiser, então, eu te chamo, tá, apóstolo Paulo? Por causa do medo, do temor, porque ele teve medo daquelas palavras. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, ficou chamando mais de forma frequente para conversar com ele. Então, esse governador chamava direto o apóstolo Paulo para falar com ele. Quem sabe ele queria ser subornado com dinheiro. Claro que o apóstolo Paulo jamais faria isso, né? Até mesmo contra a Torá, o suborno e a corrupção. Mas, para aquele governador não era. Provavelmente ele era dado à corrupção, então ele pedia toda vez que o apóstolo Paulo viesse falar com ele muitas vezes, porém já esperando receber algum dinheiro do apóstolo Paulo, o que nunca aconteceu. Verso 27 diz assim, 2 anos mais tarde, ou seja, durante 2 anos o apóstolo Paulo estava ali, sendo muito bem tratado, como nós vimos. E Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Porém, nada de cadeia, prisão, corrente, ele era muito bem tratado. Mas só por causa de política, né, para manter o apoio lá de alguns dos judeus, que eram os incrédulos, então ele manteve Paulo ali com ele. Mas foi até bom, foi uma providência divina, até mesmo para assegurar a vida do apóstolo Paulo, que estando ali,
sobre o quartel de Roma, ninguém ousaria matá-lo ali dentro, né? Não seriam nem loucos ou insensatos a fazerem isso.